Ainda não, mas vou aparecer que vou vir com a máscara colocada. Pô, o dia que você fizer isso, você me avisa, que daí eu venho um Stormtrooper aqui. Fechado. O Diego ele vai falar sobre FinOps, o uso eficiente de recursos da cloud é a chave para o sucesso de uma jornada de transformação. Diego, boa apresentação, meu amigo. Muito obrigado, Daniel. Vamos lá, pessoal. Separei algum conteúdo. Eu acho que o principal ponto aqui é falar de gerenciamento de custo na nuvem é sobre FinOps. Não sei se está na tela aparecendo do FinOps, eu não vejo aqui. Ah, beleza. Agora apareceu aqui. Vou botar um pouquinho lento hoje. Tudo bem. Beleza. Então, acho que o principal ponto é FinOps. Porque o FinOps ele nasceu justamente para unificar ali o time de negócio com o time de finance e também com o time, principalmente, de infraestrutura, né? A parte de DevOps, né? Então, como é que eu alinho esses três mundos para que eles se conversem de forma natural? Assim como o DevOps nasceu, né? Você tinha o Dev, o cara de infra, você foi juntando essas skills ali, você aproximou esses dois times ali no DevOps. A mesma coisa acontece no FinOps, onde você junta aqui o time de finanças com o time de negócios junto com o time de DevOps. O que é FinOps em si? FinOps é uma melhor prática, né? Uma cultura que você implementa para que você tenha maior controle e otimização de custo no uso, principalmente da nuvem ali, que é o que tem causado um grande ofensor ali nos custos das empresas hoje em dia, principalmente com essa grande migração para a nuvem. Bom, qual que é o foco hoje? Eu trouxe aqui o FinOps Foundation. O FinOps Foundation é da comunidade, onde ele define as melhores práticas, né? De fato, de como você fazer FinOps, de como que você aumenta a sua maturidade com FinOps. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes, principalmente aqui que ele comenta, né, de juntar a finança com DevOps, né, alguns pontos aqui, mas acho que esse quadro aqui, acho que ele é bem legal aqui, ele mostra um pouquinho do que é composto o framework de FinOps. Tem os princípios, né, que do lado esquerdo, que justamente os times precisam colaborar, né, todo mundo tem que ser próprio o owner, né, das suas atividades, né, do uso da nuvem, né, você precisa que tenha algo centralizado para os times, para que todo mundo consiga entender esse custo, os reports, né, a visibilidade sobre esse custo, ele tem que ser democrático, né, então tem que estar disponível e fácil acesso, as decisões têm que ser tomadas com base ali o valor da cloud, né? Então, conforme você entende o uso da sua nuvem, você faz a otimização desse uso, você consegue ali tomar decisões melhores ali de investimento e até mesmo para você escalar o seu negócio. E outra coisa é tirar vantagens ali das variáveis de custo, né, dos modelos de cloud, né, para saber qual cloud você vai investir mais ou para onde você vai, em qual recurso você vai utilizar, né? As pessoas aqui no meio, né? Então, beleza, o cara do FinOps, né? Hoje existe essa função nas empresas, né? Um FinOps Engineering, né? Onde ele vai atuar ali focado nessas melhores práticas ali para ajudar a empresa a ter uma melhor otimização dos custos. Tem o executivo, o time de negócio, de business, de produto, né? Porque ele quer saber quanto custa o produto dele, quanto custa o aumento de 1.000 usuários para 5.000 usuários no questão de uso da nuvem dele, né? Time de finanças, que justamente de finanças que é o que ele quer entender os custos, porque existe esse custo, se não tem como melhorar esses custos. E time de engenharia, que simplesmente ele precisa provisionar mais recursos, só ele também precisa entender o impacto desse recurso e a otimização dos mesmos. As fases são as três principais fases do FinOps. Informar, né, que é visibilidade, entender a alocação dos seus recursos, onde eles existem. Operar, né, que é você conseguir fazer operações ali para entender, fazer, por exemplo, deletar discos órfãos, volumes que não estão atachados a lugar nenhum, snapshots muito antigos, VMs que estão desligados há mais de 90 dias, entre várias outras atividades do dia a dia para manter sua cloud saudável, sem custos desnecessários, certo? E o último é otimizar. Como que você aplica recomendações? Como que você para esses recursos, principalmente não produção em recursos que não são utilizados a todo momento? A gente vai falar alguns pontos desses. Hoje existem três maturidades em FinOps, né? Que é o engatinhando, depois andando e correndo. E aqui são os domínios aqui embaixo que aborda aqui, né? Entender o seu custo da nuvem, né?
entender o tracking de performance, né? O quanto performáticos os seus recursos eles são, né? Fazer benchmarking e tudo mais. Tomar decisões em tempo real com base aos gráficos de uso da sua nuvem atual. Você conseguir ter otimizações de cloud rate com reservas ou com decisões de ir para uma outra nuvem, usar estratégias multi-clouds. Otimização do uso, né? Então, auto-stopping, né? A gente vai falar sobre isso, né? Parar recursos no horário determinado, entre outros pontos, recomendações, né? Aplicar recomendações e alinhamento organizacional. Bom, acho que esse é um dos principais pontos que eu queria trazer para a gente ter um contexto geral, né? Por que FinOps? Por que ela existe? Como que é medido isso? Quais são as melhores práticas? Geralmente as empresas seguem o FinOps Foundation e nada também mudaria que a Harness não seguisse. Então a Harness é colaboradora e ela segue os princípios do FinOps Foundation, tá? Também como produto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos. Bom, aqui só para vocês entenderem, a estrutura é que os engenheiros precisam ter alterações de infraestrutura, porém, o time de finanças ele tem que focar na negociação de rating, de preços ali daquele custo daquela infraestrutura. Então, basicamente, os times eles se envolvem num único lugar. Bom, vamos lá. Então, falando nos principais pontos, vou apresentar um pouco da Harness em como que você consegue trazer esses pontos e como você consegue gerenciar, por exemplo, uma plataforma de gestão de custo. A Harness não só focada na parte de CI, CD, Feature Flag, segurança, que tem vários. Uma delas é gestão de custo, faz parte da sua entrega de software. Até porque o seu software precisa de uma infraestrutura, precisa de recursos, e o custo da nuvem só existe porque você tem aplicações. Logo, você tem aplicações, você precisa entregar ela numa infraestrutura. Então, tudo parte da entrega de software, beleza? Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui na primeira tela? Eu acho que eu estou na tela certa, beleza. Aqui é o overview. Então, é uma visão macro ali de quanto que você gasta ali nas suas 3 nuvens. Hoje a Harness suporta GCP, Azure e AWS. Aqui embaixo, na tela aqui embaixo, você consegue ter a separação de custo aqui das contas conectadas de providers aqui de nuvem nessa conta aqui. Então, quanto que eu tenho de gasto na GCP, quanto que eu tenho na AWS. Aqui em cima é meu custo nos últimos 30 dias. E aqui eu tenho meu previsão do período. Então, quando terminar o mês, ele está sugerindo que ele termine em $836 mil aqui. Então, ele vai trazer o forecast, o custo total. Aqui, uma parte legal aqui é essa parte do Cluster Cost Breakdown. O que é isso? O Cluster Cost Breakdown, se vocês têm clusters EKS, AKS, enfim, clusters Kubernetes ou ECS, a Harness ela consegue fazer um drill down dentro desses clusters sem você precisar taguear, se preocupar com nada disso. Então, a Harness ela consegue ler o custo de um pod, um custo de um deployment, um custo de um namespace, e quanto custa você não usar esse namespace ou esse workload, esse deployment em si, ou aquele, por exemplo, aquele pod. Então, você vai ter o custo de quanto que você não utilizou daquele recurso. Então, ela consegue trazer esse nível. Tá? Se a gente entrar aqui, vamos começar até por esse, que é a parte de visibilidade de Kubernetes ali em geral e ECS. Aqui, ele já entrou aqui na perspectivas, que é o segundo ponto que eu ia mencionar. As perspectivas, elas são um rápido acesso a todos os seus dados de todas as suas nuvens, um lugar rápido aqui, prático de você filtrar. Aqui em cima você pode adicionar os filtros, eu vou fazer aqui uns exercícios aqui de filtro, principalmente para falar de visibilidade, né, que é um dos pilares ali do FinOps Foundation. Bom, aqui eu estou mostrando o custo de cada um dos meus clusters Kubernetes, aqui em geral, e quanto custa não utilizar os recursos daquele cluster. Então, e até mesmo os recursos não alocados. Então, assim, eu tenho meu cluster, ele tem lá 5 nós de Kubernetes, eu tenho lá um custo aqui, por exemplo, de $112, 37 desses 112 eu mal uso, né? Então, minhas aplicações estão pedindo mais do que elas deveriam, porque elas não estão usando esse recurso, seria o idle cost. E o unallocated cost é quanto tem sobrando nessa soma desses 5 nós daquele cluster lá que ele possui, sobrando de recursos para novas aplicações entrarem naquele cluster. Né? O unallocated cost, ele sempre existe, até porque você precisa de uma gordura para ter uma escalabilidade rápida ali dos seus workloads, principalmente em produção. Já o idle cost é um desperdício muito grande, então você sempre tem que entender o seu idle cost a zero. Isso é unallocated também, você tem que dosar ele conforme ali a importância e o tamanho dos seus workloads ali para que ele tenha uma fácil escalabilidade. E aí também temos outras técnicas ali de escalabilidade rápida, como utilizar Carpenter e tudo mais ali para a parte, e eu vou falar também como que a Harness conecta nisso também,
algo bem legal. Bom, falamos aqui de... Diego, do cluster, beleza. E como é que eu pego do meu namespace? A Harness ela vai trazer aqui ó, diversos filtros na parte de Kubernetes, que eu posso filtrar por task de ECS, por serviço de ECS, por launch type. E eu posso também entrar na parte aqui do Kubernetes, namespace. Então, por exemplo, eu quero saber o custo por namespace. Às vezes eu tenho meus projetos por namespace, eu quero saber o custo daquele namespace em si. E quanto aquele namespace ele não é, como se fala, eficiente, no caso ali no uso daqueles recursos. Então, quando eu filtrar para o namespace, ele foi atrás de todos os meus clusters e filtrou todos os meus namespaces existentes e trouxe o custo também de como ele mal usa os recursos aqui, ó, $22 de 43. Então, 50% aqui do meu uso, ele é desperdiçado dentro desse namespace. Diego, como é que a Harness calcula o preço do namespace, o preço do pod, o preço do workload? Simplesmente com base a quantidade de requests e limites que ele faz a solicitação, né? Então, tem uma regra ali, porque a gente entende a quantidade de recursos que aquele deployment ele consome, exige daquele cluster, e entende onde esses caras estão rodando, em quais nós do seu cluster, para saber se é um spot, saber se é uma instância, qual família que ele está rodando, para saber quanto custa aquela família e fracionar o preço daquele custo de CPU daquela família, daquele nó, para aquele workload. Então, ela já faz esse mapeamento de custo de Kubernetes com custo de real, de fato, dos nós que vocês estão pagando. Então, vai trazer ali uma visibilidade muito mais real. Bom, beleza, então aqui eu trouxe o custo por namespace, eu posso chegar ali também e trazer por workload ID, que seria realmente o deployment que está naquele nó, dentro daquele cluster, aquele pod, exatamente, né? Então, aqui, se eu abrir aqui, na verdade, pod não, né? No deployment em si, o pod a gente vai fazer o drill down agora. Então, se eu entrar em um dos workloads, ele vai me trazer o tipo de workload, se é um stateful set, aqui do caso é um Elasticsearch, é um deployment, pode ser um daemon set, enfim, tipos de deployments que nós temos no Kubernetes. E se você clicar no drill down, você tem acesso ao custo dos pods que iniciaram. E se tivesse um pod que tivesse sido deletado, ele estaria o delete on time. Então, você consegue ver no passado quanto custou os pods no passado. E esse cara aqui não teve uma reciclagem de pods. Eles nasceram aqui a 17 de julho, aqui, nesse período dos 7 dias. Talvez se eu colocar aqui um período maior, talvez eu tenha outros pods mais antigos, mas a ideia é eu ter, ó, aí eu tenho as datas, tá vendo? Então, os pods que nasceram, morreram, quanto ele custou, quanto que ele pediu de memória e CPU e quanto ele não usou. Okay, de 780 aqui, ele não usou 4.36. E aqui você sabe por que ele não usou. Aqui você olhar, o usage é 0.65, 0.27, ele está pedindo 2. Então, ele tem uma boa margem aqui até para poder aplicar uma recomendação. Aqui nesse caso não gera uma recomendação, mas automaticamente a Harness gera recomendações aqui para vocês, a gente vai falar sobre isso também. Então, você consegue ter visibilidade ali do custo a nível de pod. Voltando para a perspectiva, né? Falando de overview, né? Então, eu não terminei de mostrar, aqui do lado direito é a visão entre cluster e cloud. Aqui as top 20 recomendações. E eu também consigo entrar direto aqui, por exemplo, numa perspectiva de uma nuvem, também diretamente, ou até multi-cloud. Então, posso ter uma perspectiva multi-cloud que eu vejo essa perspectiva todas as 3 nuvens e até mesmo os clusters Kubernetes, tudo unificado. Então, a Harness permite também essa unificação. E acho que até tem um cenário aqui parecido. Deixa eu até clicar aqui. Eu entrei no da nuvem, mas eu posso entrar em qualquer um. Então, eu posso criar perspectiva, que nem o Data Science. O Data Science tem Kubernetes, AWS, Azure e GCP. Se eu entrar aqui, esse cara tem budget, ele vai filtrar as recomendações para esses recursos aqui que estão sendo filtrados aqui no Data Science. E vocês vão ter uma pergunta que é, Diego, o que é perspectiva? Como é que você cria uma e o que eu posso fazer nesse filtro? Então, vamos editar essa perspectiva. Nessa perspectiva, quais são as regras para que os custos entrem dentro dessa perspectiva? Aqui, no caso, é que na GCP o projeto seja um desses, ou contenha a tag owner em qualquer uma das nuvens, e que os valores da tag owner sejam Brett, Ambu, Guna, Gabs ou Diego, ou que o serviço da AWS seja um S3 ou um Data Transfer, ou se o Resource Group Name na Azure for CCMDemo, ou se a subscrição na Azure ID for esses dois, e aí você pode pôr os engines ou os aqui, tá? Se o cluster name são esses nomes aqui, eu quero incluir esses clusters aqui nessa perspectiva, e categoria de custo do time de marketing lá de design. E aí eu vou explicar sobre cost category também, que é a junção de tudo, compartilhamento de custo, bem legal também, que faz parte da parte de visibilidade.
Bom, definir minha categoria de custo, desculpa, minha perspectiva, eu vou para o segundo momento, que é, eu quero configurar relatórios para ser enviado diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, enfim, em tempos. Eu preciso ter budgets diários, semanais, mensais, anuais, e ter alertas de forecast para eu tomar ação e conseguir fazer algo aqui, para que eu não tenha meu budget estourado ali no final daquele período daquele budget. Então, eu posso configurar os budgets, adicionar taxa de crescimento nos budgets, caso você tenha projetos em crescimento, controle de relatórios e anomalias. O que é isso, anomalias? Eu vou comentar um pouco depois. A gente tem a parte aqui de anomaly detection, que a Harness usa inteligência artificial para entender o seu custo nos últimos períodos, nos últimos meses, e conseguir entender um comportamento anormal de custo em algum projeto, e ele vai te dar um insight onde teve essa anomalia para que você consiga fazer uma investigação e tapar o buraco ali, caso seja um problema de custo. E você pode configurar anomalias para que vá somente aqueles recursos que a gente selecionou na tela anterior, só anomalias daqueles recursos, não anomalias gerais, que aqui vai ser anomalias gerais. Aqui você pode filtrar essas alertas só para que, caso aconteça nesses recursos que estão filtrados aqui, ele envie esses alertas. E no final é para saber se ele inclui os outros, que é os recursos que não se encaixariam nessas regras que eu coloquei. No caso aqui não faz sentido, porque não é uma regra global aqui, geral. Então eu não quero incluir os cursos que não se pertencem ao que foi selecionado. Quando eu salvo aqui, eu tenho essa perspectiva. Aqui na perspectiva, eu posso filtrar por tudo, por categoria de custo, que eu ainda vou comentar sobre isso, é uma outra parte bem legal. Posso filtrar por cluster, por AWS, por GCP, por Azure. E aí consigo entrar aqui e falar, service, me traz o custo por Azure Service Name. Ele vai trazer, lógico, tem 65 mil. Uma parte não é Azure, lógico, é GCP e é um pouco também da AWS. Então, logo ele vai trazer os serviços aqui da Azure, e o que não é serviço ele vai isolar. O que não é no Service Name é tudo que não é Azure, no caso. Né? Ou que também seja um custo da Azure que não tenha Service Name. Então, você consegue navegar rápido. E o que é interessante aqui? As tags. Todo mundo sabe que tagueamento é uma das chaves ali do FinOps. Né? Então, se você taguear bem os seus recursos, você tem a possibilidade de ter a granularidade que você quiser para projetar, analisar os custos existentes. Então, aqui, por exemplo, imagina que eu tenho a tag owner, que é a tag que eu sei que eu tenho, mas imagina que poderia ser uma outra tag, produtos, squad, tribo, centro de custo, poderia ser qualquer tipo de dimensão que faz sentido para vocês. Se esses recursos são tagueados corretamente, você consegue usar essas tags justamente para exibir o custo. Então, aqui eu vou exibir o custo por owner. Então, todo mundo que tiver tag owner, ele vai pegar o custo, independente de qual nuvem esteja, independente de em qual recurso ele seja, qual serviço seja, simplesmente vai mostrar, o Diego gasta tanto de nuvem. O que o Diego gasta? Não sei, tá? Eu estou mostrando o custo pelo owner. Então, meu primeiro foco aqui é como eu mostro o custo por owner. Então, tudo que não tem a tag owner é $58 mil. Na sequência aqui eu tenho o nick, eu estou em segundo aqui, eu diminui bastante, estava em 1.000 ano passado, fiz bastante alteração, otimização também. Então é importante, eu mesmo como, por exemplo, engenheiro aqui dentro da Harness, e meus laboratórios, tudo que eu crio com otimização, com regras de auto-stopping, se ninguém está utilizando, desliga, tento utilizar o recurso para que ele fique bem próximo do máximo que ele vai usar, justamente para manter realmente, como se fala, expandir o valor do gasto que eu faço. Então, eu gasto tanto. Eu estou usando de verdade cada centavo que eu estou investindo ali, ou simplesmente eu estou gastando e está sobrando recurso ali, e simplesmente eu estou abrindo uma torneira ali para a Harness desperdiçar. Então, a ideia é que isso não. Então, onde que o Diego gasta hoje? Então, vamos fazer um filtro inverso. Então, eu vou clicar aqui, eu vou filtrar uma label, eu vou filtrar a label owner, no caso, a minha tag owner, né? E eu vou falar, eu quero filtrar tudo que é tag owner é Diego. Isso são perspectivas, a gente tem dashboards com o Looker da Google por trás, vou mostrar para vocês alguns dashboards que dá uma capacidade de BI absurda, tá? Para fazer umas coisas muito mais complexas. Mas essa navegação rápida traz muito valor, os clientes gostam bastante. Então eu filtrei o Diego, você fala, Diego, você vai mostrar Diego com a tag owner, vai mostrar só Diego. Aí tá errado. Então, agora que eu fiz a parte da label, eu posso exibir o meu custo por produto. Porque produto, nessa dimensão aqui, é produtos gerais, independente se é Azure, GCP, ou AWS ou Kubernetes. Ele vai trazer aqui o custo que eu tenho. Então, ó, ele me trouxe produto. Então, eu gasto com Compute Engine,
Kubernetes, ECS, Cluster e Rede. Rede acho que está dando 0, beleza. Então, aqui eu tenho meu custo aqui, eu gasto aqui de compute, minhas máquinas de Kubernetes, meus clusters, meu serviço de Kubernetes e meu cluster ECS aqui, que eu tenho $19 também. E está tudo abaixando, que eu fico feliz. Então, meu custo está diminuindo com minhas ações aqui. Então, sempre espero que o meu trend seja baixando o custo, justamente. Isso depende, tá, Diego? O meu tem que estar sempre baixando? Não, porque você pode estar fazendo um investimento de um produto, então ele vai ter tendência em crescer. Então, não necessariamente isso aqui faz sentido. No meu caso, eu quero ter os mesmos recursos, cada vez gastando o mínimo possível, para que eu tenha melhor otimização desses recursos. Esse é o meu objetivo. E aqui eu tenho até anomalias, ó. Tenho 2 anomalias que eu posso filtrar essas anomalias aqui. Então, se eu clicar em filtros aqui, ele aplica o filtro da anomalia já na minha tela. Então, ó, fizemos um filtro por uma tag, mostramos o custo por tag, pegamos uma da tag, filtramos aquela tag e mostramos o custo por outras dimensões, serviços. Eu poderia até mostrar dimensões por outra tag, né? Eu poderia ter uma tag centro de custo e uma tag projeto. Eu poderia filtrar um centro de custo e falar para exibir o custo pela tag projeto. Então dá para fazer esses mix aqui bem legais aqui. E aqui ele reclamou que foi um BigQuery aqui que teve uma anomalia, que teve esses 2 aumentos. Tá vendo que tá tudo bem, do nada tem um pico, aí ele já gerou. Devia estar mais baixo esse de juro 3 também. A gente está pegando 30 dias, a gente não pegou esse cara. Mas a ideia é justamente essa. Então, a Harness gerar alerta de anomalias aqui para ajudar vocês. Bom, a perspectiva é a união de tudo, todos. Você pode filtrar por página, que é bem legal. Isso aqui é legal que você tenha sempre perspectivas ali para cada time de vocês, para ter um filtro rápido, eles conseguirem navegar de forma rápida, que acho que é bem legal. Você geralmente separa aqui na parte de pastas e você dá acesso só para a pasta que eles têm que ter acesso, então não fica uma bagunça também na hora de achar o seu própria perspectiva. Bom, a perspectiva é importante para o quê? Para budget. Para você criar um budget, você precisa de uma perspectiva. Na hora que eu crio um budget, ele me pede uma perspectiva. Eu vou, por exemplo, Data Science Team. Eu vou colocar Daily Budget, por exemplo, um Daily... Vou pôr um Daily Budget aqui, beleza. Aqui eu vou falar que ele vai ser mensal, diário, então vou pôr Daily no caso. Eu posso usar um valor específico ou usar o valor do último período como base. Fala, não, mantém sempre o valor do último período, que é um projeto estável, eu não quero que ele saia muito do custo para cima, então uso o último período, então ele tem que manter esse custo estável. Se eu tenho outras projeções para esse cara, que eu estou fazendo uma economia, tudo, aí eu ponho um valor específico e ponho taxa de crescimento, seja ela positiva, ou seja ela que você quer diminuir o custo lá, então que você quer diminuir o budget desse projeto. Você consegue também trabalhar com as duas coisas. No final, você pode criar alertas. Eu geralmente gosto de criar alertas de 105% de forecast. Por que 105, Diego? Porque se eu estou batendo, depende da estratégia também, mas se eu estou batendo 100%, eu estou dentro do meu prazo, certo? Então, meu forecast é 100%, eu tenho um budget aqui, eu não estou com uma agressividade para economizar, mas eu tenho esse budget, quero gastar esse budget. Se meu forecast é 100%, eu tenho que ficar só de olho, dependendo da data que está em 100%, se é dia 10 ele está dando 100%, então se eu começar a aumentar minha frequência de consumo, automaticamente esse 100% vai aumentar. Então, por que eu gosto de 105? Porque se por aventura, em qualquer momento do mês, eu perder o controle no meu custo, no meu uso, ele vai gerar um alerta de forecast. Não quer dizer que eu estou acima de 105. Pode ser dia 10, eu estou em 30% de uso, mas o forecast é 105%. Então, se eu continuar na mesma pegada, eu vou bater esse 105%, e aí eu tomo uma ação para conseguir voltar esse cara pelo no mínimo 100. Por isso eu gosto do alerta de 105. Tá? Geralmente, meus clientes acabam utilizando esse 105% e não 100%, porque 100% está tudo bem ainda. Né? Um alerta lá, vou bater o budget. Tudo bem, obrigado por avisar. Mais ou menos isso. Então, geralmente, você põe um pouquinho mais que 100% para que você veja que você, opa, estou saindo fora do trilho, preciso voltar para o trilho. E o legal também é você criar outros forecasts, às vezes uma notificação ali de 90% ali para você só saber, opa, né? Que você atingiu aquilo, ficar ciente. Enfim, você pode criar N alertas aqui. O que é o legal do budget? Quando você entra no budget, vamos pegar isso aqui que está estourado aqui, por exemplo, ó, o mensal do e-commerce. Ó, eu gastei até agora 95%. Eu não estourei o budget ainda, certo? Eu tenho um budget aqui de 144. Porém, entretanto, a Harness já fez um forecast que até o dia 31, até os últimos 5 dias, na verdade, faltam 5 dias aqui, né? Então até eu acho que dia 1º, ele vai ter, de fato, um aumento aqui de até 112%, se ele continuar nesse mesmo ritmo que a gente está aqui, nos próximos 5 dias. Tá, então... E a ideia aqui também, deixa eu pegar, esse aqui acho que é novo, esse budget, se eu pegar um budget mais antigo,
é que ele tem um histórico também. Então, se você tem um budget que foi criado há mais tempo, o que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar um gráfico aqui, ó, da utilização desse budget, como que foi o uso, e aqui é o seu threshold, né, que você budget. Então, aqui no mês de abril, aqui nesse dia aqui específico, eu tive ali quase, cheguei no meu budget, né? E aqui você vai ter a variância, tanto porcentagem quanto financeiro. Bom, vamos lá. Anomalias. Tem bastante coisa, pessoal. Vou tentar fazer tudo em uma hora. Anomalias. Anomalias, automaticamente, a Harness olha para todas as suas nuvens, clusters, e ela começa a entender o comportamento dos últimos períodos, né, de custo, e se algo sai fora do normal, que nem a gente mostrou aquela linha de gráfico, ele vai gerar. E se você quiser entender aqui, acho que você clica aqui, simplesmente ele faz o filtro, ele vai entrar na GCP aqui no caso, fazer o filtro de onde ele achou, qual projeto foi esse, o produto foi esse, e o SKU foi esse análise. Então aqui, ó, tá vendo? Não tinha nada de custo, do nada teve um pico. Ele, opa, alerta, dá uma olhada, e aí a pessoa pode tomar uma ação nesse dia e voltar ao normal, tá vendo? E aí normalizou. Então teve um pico, alguém tomou uma ação que viu o alerta, e aí isso já foi refletido no dia seguinte e resolveu o problema. Então a ideia é que esse custo não fique lá em cima, lá, e você consiga tomar ação assim que você recebe o alerta. Logo você vai ter um problema menor. Beleza. Então, anomalias. Vamos para recomendações, tem bastante coisa ainda para falar. Recomendações. Então, a Harness existe uma porrada de recomendações agora já existentes. A ideia é cada vez crescer mais, aumentar o número de recursos. Então, o que a Harness consegue recomendar hoje? Então, a Harness consegue recomendar workloads Kubernetes, aquele deployment seu lá que tem o requests, os limites, quanto que põe de CPU e memória. A Harness faz recomendação do workload, né, do seu deployment. A Harness faz recomendação do seu node pool, do seu cluster Kubernetes, para saber se aquela família, a quantidade de nós é a mais adequada para aquele tipo de consumo que você tem. A Harness faz recomendações de VMs, aí hoje as VMs ela faz recomendações para Azure, AWS, e em roadmap já está vindo a parte de recomendações para GCP também, de VMs. Fazemos recomendações aqui também de ECS, então deployments de ECS também, então para que o requests lá de CPU e memória você consiga também ter recomendações sobre isso. Existem alguns pontos, né? Você pode filtrar recomendações hoje aqui. Eu posso recomendar por tipo, né? Então, instância Azure, instância C2, ECS. De governança, vou falar de asset governance, que é um outro tipo de recomendação que a Harness traz também, bem interessante, node pool workload. Aqui eu posso fazer filtros mais dinâmicos, salvar alguns tipos de filtros, né? Por exemplo, quero salvar só de EC2, só de ECS, só de VMs, só de node pool, só de workloads, para que você tenha um rápido acesso aqui a isso. E você pode aplicar essas recomendações e ter o histórico de savings acumulativas devido às ações que você fizeram de recomendações, trazendo o quê? Visibilidade. Mais que isso, traquear essas recomendações, abrir um ticket no Gira, colocar no backlog, endereçar para os times que são responsáveis, e quando esse ticket é encerrado, automaticamente eles vêm aqui para a Applied, automatizando também esse processo aqui também de aplicação de recomendações, tá? Então, e aí vamos falar das recomendações em si. Eu posso abrir por exemplo, uma de recomendações de C2, ele vai me trazer recomendações, sei lá, T3 2x large, uma T3x large, vai ter uma economia de 50%. Se eu voltar nas recomendações e clicar, por exemplo, no node pool, aqui, por exemplo, ele vai trazer o consumo nos últimos 7 dias, eu posso jogar os 30 dias, ele vai dizer, ó, consigo economizar 33%, então posso sair do N1 standard para o N1 standard 2 com menos nós aqui, no caso. Então, ele está sendo de 4 para 6, de 6 para 4 nós, e eu vou ter o mesmo desempenho que eu preciso. Posso ter outros tipos de recomendações, como, por exemplo, de Azure, né? Então, ter a recomendação para qual instância você deve ir. Deixa eu selecionar uma outra aqui. Azure Kubernetes, como o workload ele é menor, então ele vai estar mais ou menos mais para baixo. Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos ver se ele me demo aqui. Então, aqui, ó, eu tenho os dados aqui de quanto que ele tem hoje. Então, hoje não tem nada configurado de limites, ele tem só de requests, e ele está pedindo isso. Aqui a recomendação é ele diminuir ainda mais ali a CPU, com base nos últimos 7 dias, focado em performance, e adicionando memória também no limites aqui, para não deixar descontrolado, sem limites aqui. E você pode garantir a CPU também, adicionando filtros, buffers, né, para que ele faça um tuning aqui a 30% a mais aqui, e você tem. Além de você permitir também, aqui no caso são 2 containers, tá vendo? Então, container 1, ele está nessa recomendação,
o container 2, ele está dando essa recomendação, e o container 3, dentro desse mesmo deployment, outra recomendação. Então, ele já pegou todos os 3 containers que você tem dentro daquele deployment, dando uma recomendação para cada um deles também. Tá? Você pode fazer esses filtros e essas modificações. Com mais detalhes, você pode clicar aqui no botãozinho aqui e entrar naquela visão que nós vimos lá do uso daquele recurso, né? Para saber como é que está a utilização. Tá? Então, está bem baixo, é 0.01 usado aqui de CPU, e aqui nesse outro é 0.08 de memória, de quanto de fato tem. E aqui é o custo desses caras. Então, você tem acesso aqui, rápido acesso das recomendações diretamente aqui para cada uma delas. Beleza. Mantendo visibilidade, antes de falar de otimização, eu já na verdade, já falando de otimização para recomendações, voltando um pouquinho para... Aqui é um pouco dos dois. Aqui é operacional, visibilidade e otimização, né? Os 3, na verdade, o Asset Governance. O Asset Governance é uma feature nova da Harness, então aqui do lado direito você já vê as principais recomendações que já aparecem, então RDS não usados, RDS que precisam ter um scale down, né, diminuir a quantidade de recursos que um resize, né, no caso, né, snapshots sem volumes, né, que podem ser deletados, e volumes que não estão atachados a lugar nenhum também que podem ser deletados, né, além de outras recomendações que podem existir também. Aqui em cima é quanto de ações, operações que foram feitas em relação a savings e quanto isso já tem trazido de economia aqui para vocês no final. Eu tenho um Harnesside aqui que pode ajudar a gente a criar essas políticas, essas regras. Essas regras elas são compostas aqui no Rules. Não vai dar tempo, acho que, de mostrar isso, mas eu fiz uma outra live ali sobre o Harnesside e eu falo sobre essa parte de criação de regras de forma automatizada. Busca aí depois Harnesside que vocês vão achar. Aqui na parte de regras, eu tenho aqui, por exemplo, várias. Delete snapshots não usados. O que é isso? O nosso Asset Governance está no topo ali do Cloud Custodian, né? Então, basicamente, tudo que tem disponível lá, mais todas as features Enterprise na Harness conectadas a todo o resto do ecossistema aqui, é possível. Então, bem animal aqui o poder que eu posso ter aqui. Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo um filtro de não usado igual a true lá dentro dos EBS Snapshots, e a ação é fazer um delete. Eu posso simplesmente selecionar uma conta, selecionar a região que eu quero, por exemplo, West East One. Mas, Diego, você vai deletar? Não vou deletar, posso rodar um dry run. O dry run, ele vai simplesmente... se eu quisesse. Ele vai te dar mais ou menos a lista do que ele deletaria, mas ele não vai deletar, no caso, porque é um dry run. E se eu rodar um run once, aí ele vai. E já aconteceu de eu clicar aqui, mas era uma coisa boa, era migrar do GP2 para o GP3, né? Então, tem que tomar cuidado aqui, permissões, porque se você fizer uma ação ali que você não gostaria, ele vai de fato fazer. Aqui ele não encontrou nenhum snapshot não usado, que é ótimo, né? Então, quer dizer que tem várias operações, pessoas fazendo ações aqui na Harness para que não aconteça isso. Ou pode ser que tenha isso em outras regiões que eu não selecionei aqui. Posso rodar em todas? Posso rodar em todas. Mas a ideia aqui é trazer mais um exercício. Eu posso aqui em Evaluations e ver outras que rodaram. Aqui nessa coluna Resources, é quantos recursos ele achou em relação à regra que foi executada. Então, eu posso fazer uma navegação aqui, ver se eu encontro alguma. Aqui, ó, aqui tem uma, mas eu vou procurar uma que tenha mais coisas aqui. Vamos ver se eu acho na fuçada aqui no passado. Aqui, ó, beleza. Então, ó, ASGs não usados, listas de ASG não usados. Ele traz a lista aqui. E eu consigo tomar uma ação. Nesse cara aqui, ele simplesmente é uma regra. E o AIDA também está aqui também nessa parte. Vou mostrar aqui, acho que é uma parte legal, dá para mostrar rapidinho. Ó. Então, aqui já está selecionado, aqui a regra, então, como que ele filtra, então, valor mínimo, desire capacity, né, os usuários do SG, configurações do SG. E aqui, se eu quero saber mais sobre essa regra, eu clico aqui, no Harness AIDA. E o AIDA aqui vai falar, ó, então, essa política lista os SGs não usados na sua conta AWS, o SG é considerado não usado se tanto o valor mínimo size e o desire capacidade, a capacidade desejada, é zero, né? A política usa 2 filtros, então ele explica também com detalhe aqui, então a AIDA também não só para criar, ele também ajuda a explicar o que é essa política, o que ela faz. Diego, eu posso fazer alguma coisa com aqueles JSON? Pode, você pode fazer as ações, né? Deletar, parar a instância, taguear, dá para fazer tagueamento em massa, você fala, faz esse filtro e tagueia como low utilization, né? Dá para fazer algumas coisas legais ali, por exemplo,
nesse ponto. Então, tagueamento em massa, destagueamento em massa, posso deletar as coisas, posso parar as instâncias, eu posso mandar um payload, eu posso mandar um... Surgiu a palavra. Eu posso fazer um webhook com esse pacote de JSON para minha pipeline de contínuos de CI/CD, e a minha pipeline começa a fazer várias ações com base naquilo também. Então, disparar vários outros alertas internos, fazer parse dos times corretamente, enfim, dá para fazer tudo isso também. Então, você consegue fazer bastante coisa legal aqui no Asset Governance. E automaticamente, todas essas recomendações aqui, por exemplo, o RDS não usados, ele aparece na recomendação. E se você clicar na recomendação, aqui no caso, ó, tem essas duas regiões, você tem esses dois recursos. Se eu entrar aqui no detalhe, eu tenho acesso aos recursos que podem ser deletados aqui, no caso, por essa regra, que não estão sendo utilizados. E aí você pode deletar via regra, você pode fazer uma análise interna e fazer isso no seu processo, abrir o ticket aqui via gira, tudo mais. Beleza. Vamos continuar com a otimização também aqui. Auto-stopping. Auto-stopping é uma feature única da Harness aqui. Até hoje eu não vi uma tão eficiente quanto a nossa. Não que faça com todos os detalhes. Acredito que o mercado vai evoluindo e as empresas elas vão querer ter qualidade. Então a Harness ela foi pioneira aqui no lançamento do auto-stopping. O que o auto-stopping faz? Com base em acesso a tráfego. Então, se tem alguém acessando sua aplicação ou não, ele vai ligar ou desligar a sua aplicação. Então, a ideia é justamente essa. Então, o que eu considero com isso? Então, principalmente no ambiente produtivo, o que nós sabemos sobre o ambiente produtivo? Que ele, geralmente, ele é de 20% a 30% do seu custo total de cloud. Geralmente. Tem muitas exceções ali no meio do caminho. Mas 80% a 20%, 80% das empresas tem ali de 20% a 30% ali de consumo em ambientes não produtivos, que você tem que testar a sua aplicação, você precisa validar se está tudo bem antes de ir para a produção. Então, você tem que ter alguma coisa ali não produção, nem que é efêmera, mas você precisa ter para testar as suas aplicações. Logo, esse custo, às vezes, é considerável, né? Então, o que acontece? Desses 30% ali, ou 20%, enfim, que você gasta, tem empresas que têm até 50% a 60% em produção, tá? Só para fazer um comentário. Esse custo, 80% dele é desperdiçado, basicamente. 70% no mínimo é desperdiçado, porque ele é ocioso. Ninguém fica no ambiente de desenvolvimento e de teste o dia inteiro. Estamos aqui nós, numa reunião, numa apresentação, que a gente não está trabalhando, que a gente não está focado ali, acessando o servidor, acessando aquela aplicação. Então, a gente tem reunião, a gente tem que olhar e-mail, a gente tem que codar, às vezes, tem que fazer outras coisas, a não ser conectar naquele, de fato, recurso. O dev faz o deploy para desenvolvimento, ele abre a tela, testa a funcionalidade dele, fala, beleza, volta para o computador dele, continua codando, pode ser daqui 4 horas ele vai acessar. E aí você vai deixar ligado aquele recurso 4 horas. Então, o que acontece é que 80% dos recursos eles ficam ociosamente sem uso em ambientes não produtivos. E aí que o auto-stopping entra. Então, de forma automática, se tiver essa ociosidade, a Harness pare esses recursos para você de forma automática. E lógico, Diego, mas e se eu quiser, para alguns tipos de recursos, que eu tenho uma limitação para fazer a gestão de tráfego, eu quiser parar no horário fixo? Também pode. Então, a Harness ela deixa até combinar os dois. Eu posso deixar automático, se tem tráfego ou não, e se não tem tráfego, e eu posso deixar alguns horários fixos, tanto para ficar ligado, quanto para ficar desligado. E para casos excepcionais, onde eu tenho, Diego, não dá para medir tráfego, uma aplicação batch e tal, e aí a gente pode fazer com horários fixos, tem umas features novas vindo para a Harness para fazer a parte de auto-stopping para batch. Acho que interessante isso aqui, mas eu não tenho muitos detalhes, mas a gente está lançando uma feature com base a isso. Mas você consegue também misturar ou só fazer horário fixo. Só não, quero parar tal horário, tal horário. Qual que é legal também aqui? Porque você vai ter as duas opções, né? Com base no tráfego e ou não em conjunto o horário fixo. E tudo que você parar, você vai ter aqui na Harness o custo que você economizou. Então aqui, ó, nos últimos 30 dias, eu tive uma economia de $529 e só gastei 15. Então, eu gastei 15 em vez de ter pagado $519. Então, tive 97% de otimização aqui que eu tive aqui nesse meu... Isso é uma forma também de mostrar para os times executivos de negócio de finanças quão bem vocês estão utilizando os seus recursos também na nuvem. E como é que funciona esse cara aqui? Se eu abrir minha aplicação aqui, ela vai estar desligada, e é essa experiência em não produção, que aí não produção justamente você conseguir fazer esse auto-stopping, o usuário ter essa experiência. Ele vai falar, estamos subindo o seu recurso, assim que esse recurso estiver disponível, você será redirecionado. Então, basicamente aqui, no Kubernetes, a Harness vai parar, vai dar um réplica zero, né, no seu deployment. Quando alguém acessar via
Ingress Nginx, Istio, Traffic, o que seja aqui de tráfego ali, ela vai ligar essa réplicas e quando tiver o readiness, o liveness state lá, ok, ele vai redirecionar para a sua aplicação. Então, isso é auto-stopping. Eu não tenho que ter horário fixo. Não, eu acessei minha aplicação, eu fiz um SSH na máquina, eu fiz um NRDP, bum, a máquina começa a ligar tudo, é tudo automatizado. E isso você ainda consegue ter a mensuração do savings que você teve em relação a isso. Então, olha que legal. Então, a gente fez um auto-stopping aqui, ligou, e aí esse cara aqui, provavelmente ele já vai aparecer aqui. Então, se eu buscar os meus caras aqui, um deles deve estar ligado. Vai ser esse cara aí, ó, tá running, que é o Banking App aqui, o meu, que é esse cara aqui. Então, ele tá running, ó. Esse cara é tão baratinho, que acho que é quase nada, acho que menos de 100 milicores e quase nada de memória também, acho que 20 megas de memória, uma aplicação bem pequenininha. E olha aqui, eu economizei 19 centavos. Imagina quanto que eu paguei, se eu paguei né, em relação. Então, só para você ter uma ideia. Então, ele é bem útil, assim, acho que é bem legal. E você pode fazer isso. Onde você pode fazer autostop? Posso fazer autostop no ECS, no Kubernetes. Kubernetes, eu não paro os nós, eu paro o workload, eu tiro as cargas dos nós, que eu vou desligar workload por workload com base em tráfego de cada um dos seus workloads, cada aplicação sua, no caso. Então, cada sua aplicação vai sendo parada, conforme você vai parando a aplicação, você para de precisar aquela quantidade de nós. Então, eu tenho 15 nós para suportar 50 serviços. E se eu parar 80% dos 50 serviços, logo eu vou precisar não mais de 15 nós, talvez eu precise de 4 nós. Então, conforme eu vou parando todo mundo, automaticamente o seu scaling down automático lá que você tem do seu cluster, ele vai se redimensionar por um número menor, trazendo ali savings para vocês também. Tá. Então, eu consigo fazer isso também em máquinas VMs da GCP, AWS, Azure, e aí o pulo do gato. Na Azure e na AWS, além disso, a Harness consegue converter essas VMs em spot e gerenciar alta disponibilidade de spot. O que é isso? A Harness vai fazer um snapshot, controlar o snapshot dessas instâncias spots, e antes da máquina deixar de existir, né, que a máquina spot ela tem um tempo de vida, antes mesmo a gente vai prever fazer a alocação de uma nova máquina spot da mesma família, e sua aplicação vai começar a rodar nessa e ele some com essa. E se porventura não tiver em alta demanda, ele não tiver uma nova spot para substituir, ele põe uma on-demand durante o período até ele encontrar uma próxima spot e fazer a substituição de novo ali da máquina spot. Então, você também, além de fazer autostop de 80% do tempo dos seus recursos, você vai ter ali uns 70% de economia pelo tipo de maquinário ali, burstable, ali no caso do tipo spot, que vai te trazer muita economia. Bom, e também consigo fazer também parada ali de RDS. Então, banco de dados também, na parte de RDS, também hoje é possível fazer autostop. Então, quando eu queria autostop aqui, na parte Kubernetes, na parte da AWS, eu tenho algumas coisinhas a mais. Até vou mostrar aqui rapidinho. Então, clico no autostop. Não só a parte de VMs e Kubernetes, aqui eu tenho ECS, RDS e Autoscaling Groups. Nos outros providers, na Azure, acho que na GCP eu tenho a parte de Instance Groups também. Eu tenho, acho que uma parte de detalhe, deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó, eu tenho Compute Engine, VMs, Instance Groups e Kubernetes. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, o GCP ainda, por enquanto, a gente não tem a parte de instâncias e spots. E aqui na Azure... Deixa eu clicar aqui. Eu posso converter aqui para instância para spot aqui. Então, eu vou ter VMs e Kubernetes aqui. Aqui, o horário fixo, comentei para vocês. Consigo adicionar uptime, downtime, qual semana que quero deixar ligada ou desligada, dias da semana, horário que começa, horário que termina. E eu consigo criar vários, mudar o time zone e tudo mais. Eu consigo ter várias janelas fixas. Consigo criar essas janelas fixas via API, então dá para fazer automação, tudo para criar isso automático. Tem janela de mudança, precisa desligar todo mundo, precisa deixar ligado as máquinas. Manda tudo via API, você consegue deixar todo mundo ligado ali, com ações ali de automação também. Bom, no Kubernetes é muito fácil a escalabilidade, é um manifesto, ele gera um CRD lá dentro do seu cluster, então é só você adicionar no seu Helm charts ali, uma condição, quando não for produção, você coloca aquele manifesto, logo ele já entra com autostop e já começa parado, e você já começa com saves e escalabilidade. 2 minutos, vamos lá, vamos ver se eu consigo passar por tudo. Esse cara aqui, Cluster Orchestrator, ele vai sair em breve, né? Estamos já no modo apresentação. O Cluster Orchestrator, ele está no topo do Carpenter.
Então, ele traz várias features enterprise ali, predição de parada de disponibilidade, você conseguir escolher qual workload você quer rodar em instâncias spots, quais não. Ele tem várias camadas de enterprise ali para ajudar no gerenciamento dos seus clusters. Então, você vai poder trabalhar com instâncias spots e on-demand em produção nos seus clusters. O que acontece isso? Se eu entrar num cluster com Orchestrator, ele vai ter instâncias spots, on-demand, spots e fallback. Fallback é quando não tem spot disponível no mercado, ele pega uma on-demand e depois ele reverte o fallback. Então, essa parte de fazer fallback com on-demand é especial da Harness, que ela adicionou também nesse ponto. E eu consigo fazer gestão dos meus workloads. E eu consigo entender justamente se eu quero rodar esse workload com base em otimização de custo, que ele pode rodar em instâncias spots, tipo, parte dele rodar, então, aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho três deployments, 3 pods, 2 rodam em instâncias spots, um roda numa instância on-demand. Então, você consegue ter uma distribuição, ou você põe um last interrupted, que ele vai focar para que você rode só em on-demand. Então, você consegue fazer a nível de workload, dando uma flexibilidade bem alta. E a gestão dos seus nós também, né? Então, você entender ali os seus nós. Então, aqui vai ser uma camada bem legal ali para você trabalhar com instâncias spots em EKS, e essa feature também vai vir para os outros provedores ali, para os outros providers, em breve também. Bom, vamos falar de cost category e para dashboard rapidão, porque estamos no final. E desculpa não fazer perguntas, porque esse tema é muito extenso, então estou tentando correr com conteúdo, né, para que vocês possam assistir depois, ou mandar até mesmo ali perguntas lá depois, lá, manda no YouTube lá que o Daniel vai postar, manda lá, eu respondo lá, eu entro lá e respondo, então pode mandar minha pergunta também lá, fique à vontade. Bom, categoria de custo. Categoria de custo, ela vem justamente focado para resolver problemas de compartilhamento de custo e como que eu junto recursos sem taguear meus recursos. Como é que eu tagueio logicamente, por exemplo, um centro de custo? Eu sei como um centro de custo é composto, mas eu não tenho condições de taguear tudo isso, mas eu sei como filtrar os meus recursos na cloud. Então, eu posso ter meu time A, meu time B, meu time C, posso ter meu centro de custo A, meu centro de custo B, e aqui eu vou definir, então, meu centro de custo A, ele tem o projeto tal, ele tem a label tal, ele tem o namespace XPTO, o workload, ele tem esse serviço com essa conta, ou esse projeto com esse serviço. Você consegue fazer vários mix e filtrar o que representa cada um dos seus times, que são os seus buckets de custos. Isso é muito importante. Por quê? Depois que eu definir meu time A, meu time B, meu time C, meu time D, meu centro de custo A, B, C, D, enfim, a dimensão que fizer sentido para vocês, depois disso, primeiro que eu ganho um filtro automático. A partir que eu definir aqui, ele está disponível lá na perspectiva, nos dashboards, eu consigo visualizar o custo por categoria de custo. Então, por bucket aqui, por time, por centro de custo, e ter o custo já filtrado de forma automática, sem precisar selecionar todos aqueles filtros de novo, né? Então, ele já fica com isso já ativado. O segundo ponto é o compartilhamento de custo. Como é que... Deixa eu abrir de novo aqui. O segundo ponto é o compartilhamento de custo. Eu posso falar aqui, não, eu vou ter database share. Eu vou compartilhar banco de dados. Estou vendo a AWS, por exemplo, eu quero filtrar tudo que for relational database. Vamos lá. Vou pegar tudo que for database e eu posso dividir proporcionalmente, equalitariamente ou de forma fixa. Eu posso definir quanto eu quero distribuir em porcentagem para cada um dos times do meu custo de banco de dados. Posso personalizar. Como que é proporcionalmente? Proporcionalmente ao custo. Então, aqueles filtros lá do início, eles vão dar um valor, né, de custo da nuvem. Ele vai somar todos os custos de todos os centros de custo, todos os times, e vai dividir em porcentagem. Beleza, quanto isso representa do total que eu tenho? E aí, automaticamente, essa porcentagem é como ele vai distribuir esse compartilhamento de forma proporcional. Igualitária, ele vai pegar o número de projetos, dividir pelo número de projetos e dividir o custo para aqueles caras lá. Ou fixa, imagina que você tem um time que só esses 3 caras usam. Então, você vai pôr 33, e um vai ter que se ferrar, vai ter que ser 34, certo? E aí você tem 100%, só que esse time não usa esse serviço, banco de dados, então eu não vou cobrar dele. Então, você também tem essa flexibilidade. Definir isso, eu posso definir o que eu faço quando eu tiver numa perspectiva que tem outros custos que não é o da categoria de custo, eu ignoro ele, descarto,
ou eu deixo eles como não atribuído ou dou um outro nome para eles. Né? Então, eu consigo definir essa ação aqui no final. Eu não vou salvar, senão eu vou adicionar esse compartilhamento de custo, mas a ideia é que depois, na perspectiva, você acessando a perspectiva aqui, por exemplo, vou pegar uma perspectiva Data Science, que eu acho que ela engloba tudo. A categoria de custo ela é multi-cloud, então você pode ter várias coisas, e aqui eu posso ver em times. Se eu clicar em times, o que ele vai fazer? Como a gente colocou para não atribuir os custos que não faz parte da categoria de custo, o que ele vai fazer? Vai ter um custo não atribuído e o resto vai ser o custo por time que ele vai trazer nos últimos 30 dias aqui que a gente selecionou. E aí deve ter perguntas aqui que eu nem olhei, nem consegui olhar. O AIDA cria regras automatizadas também. O AIDA te ajuda a criar, não regras de autostop, não ainda, acho que é um bom feedback. Posso passar isso para o nosso time de produtos, mas ele cria hoje regras de governança, que é aquelas regras que eu mostrei, né? De deletar volumes, resizing, tudo mais, né? Aqueles filtros em cima do Cloud Custodian ali, aquelas regras. Então, deixa eu... Beleza, isso aqui eu respondi. Vou voltar aqui. Então, aqui ele mostrou, o time C gasta tanto, o time A, o B e o D nem gastam. Aqueles filtros lá trouxeram gasto nenhum dentro do Data Science Filter. Dentro do filtro do Data Science aqui, no caso. Se eu tivesse no geral, que estou trazendo 100 filtros, talvez eu tivesse o time A e o time B. Mas eu sei que em Data Science, dentro do... Então, olha que legal. Eu estou numa perspectiva de um time chamado Data Science e estou trazendo uma visão de custo de times em geral, que talvez possa ter parte no Data Science, onde eu descobri que o time A e o time C têm parte de custos no time de Data Science, por exemplo. Né? Então, seria uma forma de você correlacionar diversas dimensões também. E para fechar, eu deixei vários dashboards abertos aqui. Eu queria primeiro mostrar esse cara aqui. Então, esse cara aqui é bem legal. Aqui nós fizemos, até foi durante um dos clientes aqui que nós temos, visões aqui, né? Então, você conseguir também mostrar o seu tagueamento. Quanto que aqui no caso é o custo do tagueamento e sem tagueamento, né? Do custo atual versus o quanto está tagueado. E aqui embaixo é o tagueamento em porcentagem, quanto está tagueado, quanto não está tagueado. Então, você tem a navegação ali, se você está conseguindo... Porque a ideia é que você esteja a maior parte dos recursos estão tagueados. Essa barra vermelha tem que tender a 0, e essa aqui tem que tender a 100, para que você tenha os seus recursos máximos tagueados. E ter a jornada, então aqui você ter o controle, daqui a tag, por exemplo, a tag aqui é Product Name, então, como que ela relaciona isso aqui? E a mesma coisa aqui na parte de... recursos tagueados por serviço. Então, qual o serviço da minha nuvem e qual a porcentagem que eu tenho tagueado e qual a porcentagem que eu tenho não tagueado. Então, você consegue também entender onde você precisa colocar esforço para tagueamento. Vamos lá. Isso veio do dashboard. Vamos pegar dashboard. Então, tem dashboards de discos órfãos, de snapshot. Então, você consegue navegar em todos os discos órfãos. Vou trazer alguns tipos já prontos aqui. Inventário de RDS, quais RDS vocês têm, vários detalhes de qual engine que utiliza, quanto que está alocado de storage, de qualquer família, né? Acho que está bem pequeno aqui, mas ele vai trazer detalhes aqui do tipo de instância. E você pode criar vários outros dashboards. Só vou passar por alguns rápidos aqui. Esse aqui é de EC2, inventário de EC2, então você tem vários filtros dinâmicos, só máquinas que estão paradas, rodando e terminadas, você pode tirar o terminadas aqui, depois clicar aqui para filtrar, selecionar uma conta, uma região, adicionar outros filtros que faz sentido para vocês, e aqui ele vai trazer vários detalhes sobre essas instâncias, né, que você pode escolher, e até mesmo, dependendo, fazer um drill down, né, então você clica e ele vai fazer um drill down nessa instância. Aqui, então ele vai fazer um drill down lá no outro dashboard de detalhe de instâncias, para que você tenha visibilidade. Então, abre ele aqui. Alguns segundos aqui ele já vai carregar. Ele trouxe essa máquina aqui. E aí, se ela estiver ligada, ele vai trazer um status dela. Então, ó, tá vendo? Então, trouxe máximo de CPU, mínimo de CPU, average, qual que é o público IP, qual que é as tags que essa máquina tem. Então, já traz um inventário para vocês. Então, bem legal também, dá para fazer bastante coisa. Aqui, ó, eficiência de Kubernetes, né? Quais são os top clusters com mais recurso não alocado? Está desperdiçando muito. Quais são os clusters que estão mais com mau uso de recursos? Quais são os top clusters mais caros ali que mais gastam? Trazer o custo semanal e alteração. Olha, esse cara aqui teve 600% de aumento ao custo da última semana. Você conseguir acompanhar semanalmente ali seus custos.
dos seus workloads, quanto que os seus workloads, os piores workloads que você tem, né, com base a maior ineficiência dos mesmos, controle de tag compliance, saber a porcentagem de quanto não está tagueado no seu ambiente, ter essa visibilidade que eu comentei para vocês por serviço, por tipo de recurso. Esse aqui está focado no SS. Breakdown de recursos AWS, você entender o detalhamento dos seus custos de cada recurso de fato que você tem. Candidatos para auto-stop, muito animal, ele vai te dar os top recursos que tem mais sentido para que você comece a fazer auto-stop, onde você vai ter maior ganho. Então, por onde você começa, é uma recomendação bem animal essa aqui, de auto-stop. Em quase instâncias VM você vai fazer auto-stop inicialmente. E fechando aqui, um custo aqui, por exemplo, da AWS, ali você pode gerar um custo atual com forecast, gerar forecast e tudo mais. O dashboard da Harness, ele é o Looker, pensa o Looker da Google, então você pode fazer um BI pesadíssimo no sentido de muita feature, muita funcionalidade, e dá para fazer muita coisa. Então, muitos clientes, eles migram aquelas planilhas, aqueles cálculos doidos, tudo para dentro dos dashboards da Harness, as perspectivas rápidas para rápido acesso dos times, e com todas as coisas, aqui a gente comentou de operação, a gente comentou de visibilidade, a gente comentou de otimização, tudo isso ele gera ali, por exemplo, os pilares de FinOps. Então, uma plataforma que te ajude a você atingir todos esses pontos. Bom, sei que eu ultrapassei um pouquinho, falei 1 hora completa. Obrigado aí, Daniel. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui responder as perguntas. Acho que vou tentar responder a sync aqui da chamada. Sensacional, Diego. Sensacional. Cara, é impressionante como o FinOps tem conteúdo para falar, né? Diego, tá convidado para um Quinta às 15, que não tem tempo limite, e aí você pode abrir esse capô todo aí, mostrar muita coisa no detalhe. Já tá convidado. Quando você quiser vir aí fazer um Quinta às 15, que é um programa novo, acho que já te contei sobre, né? Sim. Toda semana, quinta-feira, às 15 horas, a gente tem um programa lá no YouTube, que é só uma apresentação, tema único e, sem limite de tempo. O palestrante que domina. Da hora, muito bom, bom. Diego. Vou compartilhar minha tela. Vou deixar aqui, o Kahoot já está pronto. Todo mundo já pode conectar no Kahoot. O PIN do jogo é 991-2861. 991-2861. Vou dar para vocês 1 minuto, 2 minutos aí para vocês entrarem no Kahoot. E a minha pergunta de sempre, o Diego. Pegou pesado? Não peguei pesado. Acho que foi tranquilo. Uma coisa acho que bem importante, acho que vai ser quase um spoiler um pouco, mas uma coisa que o FinOps comenta muito, todo mundo pensa que FinOps é sobre economia de custo. E não é sobre economia de custo. Tudo é sobre a eficiência, de fato, do uso do que você, de fato, precisa. Não quer dizer que você precisa cortar custo. Não, você precisa otimizar o uso deles. Você otimizando o uso dos seus recursos, o seu time de finanças, seu time de negócio consegue prever exatamente o custo operacional e até mesmo você otimizando isso, você permite que o seu produto ele tenha mais valor, que você vai estar desperdiçando menos dinheiro, logo o seu lucro é maior, porque você não está desperdiçando. Então, assim, eu acho que o lucro é consequência e não foco, tá? Então, foco é otimização, de eficiência. Boa. Quem perguntou o contato do Diego, tá aí na tela, Diego Pereira, o LinkedIn direto dele. E o Zoom é cheio de novidades, né, também, né? Não evolui tanto quanto a Harness evolui ali, mas o Zoom... que é um absurdo, né? Eu vou falar a verdade, né? O software, acompanho ele, vai para 2 anos, assim, é loucura, tá... Você viu que a gente lançou agora, nessa última vez que a gente falou nesse mês, já a gente lançou o IDP e nós lançamos também o Error Tracking e junto o nosso IAC, né? Então, competindo ali com o Terraform Cloud, por exemplo, ali, né? Então, Features Enterprise no mesmo nível ali. É difícil acompanhar. Eu mesmo eu sofro aqui para conseguir estar sempre atualizado com tanta coisa ali que a gente lança o tempo inteiro. O que é muito bom, né? Porque significa que está resolvendo necessidades de públicos diferentes, né? A todo momento. Exato. E tem vários casos ali da Harness, ali, como que a Harness ela migrou do Jenkins para a própria Harness CI, né?
Tem os vários cases, como a Harness migrou da antiga geração para a nova geração, os desafios, o que resolveu. E isso mostra que a própria plataforma tem esse poder da Harness lançar tanta feature, falar, cara, se a Harness pode fazer isso, os clientes também podem, porque é a mesma plataforma, a mesma ferramenta. E a Harness utiliza a própria Harness para se entregar, né? É a galinha botando o ovo dela mesma ali, né? Que fazia um loop ali. Boa analogia, boa, boa. Pessoal, tem um recurso novo no Zoom que se chama recursos. Ficou meio redundante, né? Mas tem uma feature nova no Zoom chamada recursos. E em inglês está ali, ó, resources, em português recursos. Se vocês clicarem, vocês conseguem ver ali na aba os palestrantes, tem o contato de todos eles, vocês podem, durante todo o evento, aí vocês podem entrar aí, e tem também aí o link que a gente vai disponibilizando à medida que as apresentações vão acontecendo, com URLs que o pessoal comenta, enviou para a gente, que eles comentam, os palestrantes comentam durante o evento e assim por diante. Links para as nossas redes sociais e tudo mais. Fechou? O que a gente não comentou seria a próxima, né? Também a apresentação, né? Você diz o conteúdo dela? Isso, da próxima. Agora eu tô na dúvida. Teve tanta alteração das últimas vezes que eu tô até na dúvida do que eu trago ali no próximo, ali, na próxima apresentação. Eu pensei em trazer Chaos Engineering, que acho que tem passado bastante ali, a gente não comentou ainda. Eu acho que pode ser um potencial, mas eu não Pela sei lógica, o Chaos seria o próximo. Então perfeito. Então vamos de Chaos na próxima. Porque o FinOps era o segundo, antes do FinOps você teve o... Feature Flags? Agora. Não, sei, o Software Engineering Insights. Né? Exato, que teve a pesquisa, aí teve essas 3 opções, o Chaos ficou em terceiro ali. Perfeito. A gente vai de Chaos então na próxima. Obrigado, Daniel. Começando o Kahoot, valendo, primeira pergunta. Cortou, transformação. Quiz, o que é FinOps? Está tá mamão com açúcar. Enquanto isso, Diego, ou durante a próxima apresentação, se você quiser deixar lá no Q&A responder por texto as perguntas que estão lá, eu vou deixá-las abertas aqui, tá? Perfeito. Eu já vou até começar a responder enquanto isso. Vamos ver como é que nós estamos. Vamos para a segunda, porque não dá para falar nada na primeira pergunta. Qual é o principal objetivo do FinOps? Para quem está chegando agora, nós temos uma pesquisa rolando no botão de Pools, aí no Zoom. Quem respondeu estará participando de um sorteio de uma Alexa. Qual é o principal objetivo do FinOps? Otimizar o valor dos gastos com a nuvem. Boa, muito bem. Como é que nós estamos aqui? O Heroes Pinks subiu, o Epic Chicken também. Agora a gente vai para a pergunta que define os próximos finalistas ou não. Quem deve se envolver nas práticas de FinOps? As equipes de finanças, tecnologia e negócios. Muito bem, a galera antenadíssima. O Epic Chicken foi mais rápido que o Hero Sphinx ali, passou. Vamos ver como é que fica agora a quarta pergunta. Disputa de Velho Oeste, esse aqui é mais rápido aí, né? Pois é, o dedo tem que ser bom. Tem que ser rápido.
porque a transparência é importante no FinOps, permite decisões de investimento mais informadas. Exato. Você consegue acertar muito melhor, de fato, o quanto que aquele investimento, aquele novo projeto, ele vai custar ali seu negócio. E deu uma mega de uma virada, o nosso amigo primeiro caiu, o Epic Chicken subiu e o Adorable Dragon passou na frente de todo mundo. Olha, os conhecimentos ali de negócio. Rolou um quebra-combo. 30 jogadores perderam suas sequências de 3 respostas. Olha. Passou o rodo a quarta pergunta, hein? Tá todo mundo confiante ali, né? Quebra-combo. Primeira vez que eu vejo isso daí. O FinOps ajuda a acelerar a entrega de recursos. Removendo bloqueios financeiros e operacionais. Exato. É justamente focar ali com essa preditibilidade melhor do time de negócio, o time operacional começa a destravar e ter acelerações no processo de aprovações de custos também. Então isso facilita bastante, temos vários pontos. É, isso aí. E o Hero Sphinx ficou irritado com o quebra-combo, se sentiu desafiado e voltou aos top 3 ali. Vamos ver. O Magic Boa falou que não tem para ninguém, está em primeiro. Agora vamos ver a última pergunta. Agora decisão. FinOps é sobre economizar dinheiro? Gastar... Esse foi o spoiler, né? Como gastar o cartão Black Platinum da sua empresa em 3 passos. E olha quanta história que eu já ouvi dessa, hein? Quantas histórias. Muitas. O FinOps é sobre economizar dinheiro? Não, é sobre maximizar o valor dos gastos com a nuvem. Perfeito. Como é que nós ficamos aqui? Já coloquem aí quem pegou o pódio. Terceiro lugar, Fuzzy Gazelle. O Hero foi desafiado, caiu para o segundo, ou melhor, manteve, né, o segundo, e o Magic Boa falou que veio para ficar. Primeiro lugar. Parabéns, galera. Muito bom. Parabéns aí. Sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo. Diego, pô, como sempre, você é um cara muito bem-vindo, muito querido aí por toda a comunidade. Foi massa a sua apresentação e falei a real. Quintas 15 está aberto aí para você voltar e abrir o capô mais a fundo para a gente, viu? Com certeza. Muito obrigado pelo espaço, como sempre. Pessoal sempre animado, muito legal. E nos vemos aí ou nas quintas 15 antes, ou ali no próximo DevOps Experience. O próximo você já tá junto. O quinta, cara, é quando você quiser. Combinado, pessoal. Obrigadão, viu? Valeu, Diego. Bom evento para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.